Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Você é muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que Jesus exige de seus seguidores. E a primeira coisa que Jesus exige de nós é a perseverança. Existem momentos em nossa vida que nós pensamos em desistir e largar a cruz no meio do caminho. Nós devemos persistir, devemos ser fiel até o fim e receberemos a coroa da vida. Então, Jesus exige dos seus seguidores perseverança e fé. É por isso que não devemos desistir de modo algum. Se alguma coisa nos impedir de fazer isso, irmãos, ore a Deus e certamente Deus irá ajudá-los. Seja algo financeiro, algo material, seja algo espiritual, não deixe que a sua fé venha desfalecer. Busque ao Senhor, ore com fervor e certamente Cristo irá te ajudar. E lembre-se da promessa, como está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Persista até o fim e não desista. A segunda coisa que Jesus exige de seus seguidores é a renúncia. Deixar de lado os desejos da carne é essencial para que possamos ter uma vida íntegra e verdadeira diante de Deus. Os nossos desejos não podem prevalecer contra o Espírito Santo. O Espírito Santo deve habitar em nós ricamente. É por isso que Jesus diz que nós devemos renunciar a nós mesmos e seguir a Ele. Como está escrito em Lucas capítulo 9, versículo 23, que diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. A terceira coisa que Jesus exige de seus seguidores é que nós não sejamos idólatras. Quando você deixa de visitar um irmão que está passando por necessidade espiritual ou precisa de uma palavra de Deus por causa do seu futebol, da sua novela, do seu filme e do seu hobby, você cometeu uma idolatria e isso é pecado. Não devemos abandonar os nossos irmãos por causa de nosso entretenimento. O nosso entretenimento não deve ser maior do que a vontade de Deus. É claro que nós temos nosso momento de descanso, mas tome muito cuidado. Não deixe que o entretenimento acabe com o seu relacionamento e o seu momento devocional com Deus. Idolatria não é somente adorar a santos e a deuses, é também adorar ao dinheiro e outras coisas. Quando as outras coisas ficam em primeiro lugar, você está cometendo idolatria. Porque nós devemos procurar primeiramente a Deus e devemos colocar as nossas coisas e nossos desejos totalmente a Ele. Quando nós mudamos esses valores, nós nos tornamos idólatras. E isso é um grande pecado. Como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E a quarta coisa que Jesus exige de seus seguidores é a adoração. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Devemos ter um coração totalmente bondoso no momento de oração e de louvor. Porque o Pai procura essas pessoas. Não adianta você estar adorando a Deus e louvando a Ele se você tem um coração mau, um coração ruim, que não ama o próximo. O louvor deve ser totalmente verdadeiro e não falso. Então devemos dar um bom testemunho, devemos ser boas pessoas, amar o próximo, ter misericórdia e certamente Deus receberá o seu louvor. Não adianta você adorar a Deus com os lábios e o seu coração está longe do Senhor. Sejam totalmente íntegros e sejam semelhantes a Cristo, para que vocês sejam perfeitos diante de Deus. Como está escrito em João capítulo 4, versículo 24, que diz o seguinte: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a quinta coisa que Jesus exige de seus seguidores é que nós tenhamos um bom testemunho. Existem muitas pessoas que dão um bom testemunho dentro da igreja, mas fora dela não dão um bom testemunho. Em seu trabalho, na faculdade e em sua casa. Isso eles não fazem
porque eles são crentes de fachadas. Tome muito cuidado com essas pessoas. Jesus exige que sejamos perfeitos diante de Deus. Não adianta ser um bom crente dentro da igreja, mas fora da igreja você fala palavrão, você não paga suas contas em dia, você é mal educado, você não tem respeito ao próximo. Então devemos ter um bom testemunho para que Deus se agrade com as nossas vidas. Devemos ser semelhante a Jesus Cristo, que nos dá vida e vida com abundância. E Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E devemos ser imitadores dele. Como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, e se você gostou, não se esqueça. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E comente abaixo. E aí, o que você achou do vídeo? Foi edificante? Irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.